Pois é, 20 anos de carreira este ano, 2016 eu completo 20 anos de carreira e muito bom, muito oportuna a ideia de fazer essa entrevista, esse documentário, relembrar, refletir sobre os momentos mais marcantes dessa trajetória, vai ser muito bom. Eu acho a princípio difícil, é sempre difícil para mim contar uma história quando eu mesmo participo, mas eu vou hoje aqui tentar deixar isso de lado e dizer tudo, né? Vamos começar. Os primeiros anos, eu comecei com 8 anos de idade, um presente, um brinquedo, uma caixa de mágica, o Mágico Mirim, do Mágico Morgan, brincava com aquilo e tal. Anos mais tarde, com 14 anos, frequentando o centro da cidade, em São Paulo, via os mágicos ambulantes, ficava fascinado. Meu pai via esse interesse, procurava cursos, não encontrava, até que uma vez, casualmente, ele entrou numa loja, também no centro, e na loja tinha um senhor do lado, como cliente também, perguntou, queria comprar um pintinho da corda, e tal, e o vendedor disse, não, pintinha não tem uma baleia. Disse, a baleia não serve porque eu vou fazer uma mágica de quebrar um ovo, não pode sair uma baleia. Aí meu pai, o senhor é mágico? Disse, sou o presidente da Associação dos Mágicos de São Paulo. Disse, meu filho gosta, leva o garoto lá, e não sei o que. Foi assim, esse encontro casual, um golpe do destino, né? Meu pai ter encontrado o Pascoal aquele dia. E assim foi, passei a frequentar a associação com 14 anos e na escola ficava lembrando como é que ia ser a reunião dos mágicos de verdade e tudo mais. Ficava numa expectativa incrível, passei a frequentar e passei a conviver com eles. O próximo passo, em 95 ainda, eu conheci o Enio Finocchi e o Caetano Miranda, eles se uniram para fundar a Academia Brasileira de Arte Mágica, uma entidade que promovia cursos, eventos e tudo mais, e iam lançar eles a Convenção Nacional de Mágicos 96, um congresso importante com mágicos do exterior, e estavam na associação para lançar esse congresso. Existia ali na programação um show de novos talentos, os mágicos mais jovens se inscreviam, montavam um número, um ato, faziam um videotape e mandavam para a seleção, e eu vi essa oportunidade, me inscrevi no congresso e tive aí alguns meses para montar esse primeiro ato, né? E fiz o videotape e mandei. Foi assim, o Enio contava sempre, o Caetano de vez em quando lembra disso, recebeu o videotape e ligou para ele e disse, Enio, vem ver o que chegou aqui e tal. E foi uma impressão interessante, o vídeo foi aprovado e eu fui para o congresso, foi assim. E aí é que começa a estreia, dia 23 de agosto de 96, Teatro Municipal de Americana, evento oficial, um congresso internacional, mágicos importantes na plateia e mágicos consagrados, e a abertura do congresso, o show de novos talentos. Vale a pena comentar sobre a ousadia que foi criar aquele número, porque hoje, vendo com essa distância, a gente vê uma ousadia incrível. Eu sei que na altura, na época, os mágicos tinham que escolher músicas para compor o fundo musical dos números e eu não achava nenhuma música que me parecesse adequada. Decidi eu mesmo fazer a música, compramos um teclado e com as bases eletrônicas eu mesmo compus ali um fundo musical e com algo que era muito inovador na época, eram efeitos sonoros de muita sincronia, né? Então apareciam lenços, fazia plim, aparecia não sei o que, tinha tudo muito, muito ilustrado. Isso causou grande impressão no congresso. Assim que o número entrou, com aquela música, aquela sincronia e aquela ousadia técnica também, né, que o adolescente tem. As pessoas na plateia, logo veio uma reação muito eufórica, um aplauso muito forte,
E foi uma estreia incrível, né? E daí eu começo a contar a carreira. 23 de agosto de 96, Teatro Municipal de Americana, show de novos talentos da Convenção Nacional de Mágicos 96. Foi uma noite épica, né? Terminou o espetáculo e as pessoas vinham me cumprimentar e tratavam aquilo como tendo sido um evento muito, muito expressivo, né? Depois, ainda por cima, teve um sorteio de 2 passagens para Buenos Aires. Haveria em Buenos Aires, meses depois, um congresso. E entre os 5 mágicos, havia um sorteio de 2 passagens. Ainda por cima, ganhei o sorteio. Então, foi uma noite muito, muito especial, uma estreia muito, muito retumbante, né? Depois teve programas de TV, programa da Mara Maravilha, 96, ainda com aquela cara de menino. Graças ao Carpes, que é um amigo muito estimado, hoje tem um excelente programa de web TV. O Carpes era produtor artístico e me convidou para fazer o programa da Mara Maravilha. Foi bacana. Com vocês, Eduardo, o mais jovem mágico do Brasil. Vem aí, com apenas 15 aninhos. Uau! Olha ele, chegou bem. Uau, legal, hein? Virou um lenço, cara. Olha aí de novo. Nossa, acendeu o fósforo. Atenção, criançada. Uau! Ele é muito rápido. Olha, ele fica de boca aberta, assim, ó. Um ano e meio depois, em 98, haveria o importante Congresso Latino-Americano de Mágicos, o Flazoma. Seria na Argentina, seria em Buenos Aires, e é um evento mais importante da América Latina. Há ali uma competição de mágicos. E a minha pretensão era montar um número para ir para o Flazoma, para ir para a competição. E foi um ano e meio de intensa produção. Também fiz a música no teclado da mesma forma, já que aquilo tinha dado tão certo, tinha impressionado tão bem. E aí com técnicas mais apuradas, mais avançadas, e manipulação de pombos, de bolas, de cartas. Tecnicamente era um número muito ousado, mas mais do que a técnica, a questão da estética, da montagem do número e tudo mais. Em competições assim, isso tem se notado. Os mágicos têm grande preocupação com a questão técnica e um olhar menor, mais ingênuo com relação à parte estética. Essa já era a minha consciência, de revolucionar também na parte estética para que aquilo tivesse efeito, né? E fui para o congresso, tinha 16 anos de idade, era fevereiro, eu tinha 16 anos e podia ser inscrito por essa razão, porque não tinha ainda 18 anos, podia ser inscrito na categoria juvenil. Mas não, preferi ir na categoria adultos, me inscrevi na categoria mais difícil, mais nobre, que era a minha categoria, a categoria manipulação, e fui para a competição. Os outros mágicos de países diferentes da América Latina, alguns muito experientes, alguns que já tinham sido premiados, e ganhei o primeiro prêmio na categoria manipulação no Congresso Latino-Americano de Mágicos. Aos 16 anos, depois eu fui ver os dados, me dei conta de que foi o mais jovem em toda a história do Congresso Latino-Americano a conquistar o primeiro prêmio em manipulação. Eu tinha 16 anos, não tinha 17 ainda. Fiz 17 no dia em que eu recebi o prêmio. Era meu aniversário e a premiação era no dia do meu aniversário. E aí, então a premiação se deu no dia em que eu fiz 17 anos. E é até hoje, né? É o caso de artista mais jovem a conquistar o primeiro prêmio em manipulação no Flazoma. Isso muda a vida, né? Passei ainda muito novo, aquilo deu uma projeção internacional para a carreira, então dava entrevistas, ia a lugares para fazer o número, para falar sobre o número, revistas de mágica de outros lugares faziam reportagens e fiquei mais conhecido na comunidade internacional graças a esse prêmio de campeão latino-americano de mágicos.
Então, em 98, um outro episódio importante foi ter ingressado no Misdirection, no grupo de estudos mágicos Misdirection, que era um grupo de estudos de mágicos que se reuniam, mas há toda uma liturgia para entrar. Os mágicos que entram tem que ter um padrinho, são votados, como na Academia Brasileira de Letras, né? Há ali uma seleção. Então o grupo tinha a fama de ser um grupo de elite, em que poucas pessoas tinham acesso e tal. E o Enio foi meu padrinho, entrei no grupo assim, em 98, e foi muito importante para o meu desenvolvimento também, porque eu frequentava a Associação dos Mágicos de São Paulo às segundas, da MSP, e às terças o Misdirection, como era na altura, reuniões às terças-feiras quinzenalmente. Fiquei no grupo 11 anos, fiquei de 98 até 2009. 2009, quando a carreira de palestrante começou a dar sinais de que essa vida de viajar seria muito intensa, muito emocionado, me desliguei do grupo. Já não sentia que eu podia contribuir como deveria e passei a viajar com mais frequência. Mas deixei amigos muito queridos, muito importantes lá, pessoas a quem eu quero bem até hoje. Então, depois do prêmio de campeão latino-americano de mágica, do prêmio do Flasoma, a preocupação era preparar um número para o Campeonato Mundial de Mágicos, que seria no ano 2000 em Portugal. O Congresso FISM, que é a Federação Internacional de Sociedades Mágicas, o congresso de mágicos mais importante do mundo. E aí começou um processo muito intenso de preparação, muito intenso mesmo. Não só da parte de estudos, e aí muita coisa ao mesmo tempo, estudos por literatura, por assistir a vídeos. Eu ia muito à casa do Hélio, meu amigo tão especial até hoje. O Hélio também era um manipulador muito talentoso e tinha uma videoteca invejável, né? Então eu ia à casa do Hélio e assistia aos vídeos e entendia quais eram as tendências, procurava ter, e essa era a preocupação, não só da parte técnica, mas um conceito para que o número apresentasse alguma sensação, que causasse alguma impressão, né? Que o conceito tivesse uma originalidade. Importantíssimo comentar desse episódio a proximidade que eu tinha com o Enio, que desde 98 foi meu padrinho na entrada do grupo Misdirection e passou a ser meu melhor amigo, uma pessoa, nos aproximamos muito, passou a ser um mentor intelectual. Ele era uma pessoa muito erudita, muito culta, sabia história em profundidade, sabia filosofia e conversávamos sobre isso. Me ensinou espanhol, eu aprendia para assistir a conferências, mas ele de maneira muito formal me ensinou a escrita, a fala, a gramática, e conversávamos temas muito interessantes voltados a essa área intelectual, mas também voltados para a parte prática da composição do número. Então ele passou a ser o meu melhor amigo, o meu mentor intelectual e também meu empresário. Então ele via em casa quase que diariamente, ele com meus pais, comigo, nós quatro tínhamos uma afinidade muito grande, distribuíamos tarefas e tudo mais. E ele fez, inclusive, do ponto de vista braçal, muita coisa nesse número. Ia comigo a 25 de março, escolhíamos nós juntos as coisas, debatíamos sobre estética. Foi um período riquíssimo, uma coisa que eu tenho uma saudade enorme dele. Ele morreu em 2012 e era uma pessoa muito especial. 45 anos a mais que ele tinha. Ele era mais velho, 45 anos, mas não tinha isso. Na conversa o tratamento não era de pai, filho, de avô e neto, não. Éramos dois amigos muito sintonizados com a ideia de desenvolvimento máximo, né? O Enio era muito vaidoso, tinha uma vaidade que era inconfessada da parte dele, mas era uma vaidade de contribuir para deixar coisas, por isso uma vaidade generosa. Nessa altura da guerra, os 45 anos de distância já não existiam mais. Ou seja, conversávamos como duas pessoas da mesma idade e do mesmo tamanho. E assim o Eduardo montou o seu número e foi concorrer. Fomos para Portugal, para o FISM. Eduardo ganha também num congresso mundial em 2000. Foi um trabalho conjunto e que nós nos entendemos perfeitamente bem. O que um pensava, o outro só sabia e fazia. Então foi uma identificação perfeita, completa, que resultou num número belíssimo, que foi muito aplaudido em Portugal, no FISM de Lisboa, quando estavam lá 3.500 mágicos. Quer dizer, levantou a plateia, foi um espetáculo muito grande, que foi a consagração do Eduardo como mágico, né? Realmente foi
magnífico trabalho, foi muito... E trabalhar com uma pessoa assim, como Eduardo, inteligentíssimo, observador, cordato, aceita, né? Porque tem muita gente que rapidamente fica muito bacaninha, muito artista, muito astro. O Eduardo não, o Eduardo sempre manteve humildade. Em 4 anos aconteceu a carreira mágica do Eduardo, surgiu e alcançou a consagração num período de 4 anos. Muito pequeno período. Em 96, ele surgiu como mágico em Americana. 2000, ele estava sendo premiado no Congresso Mundial de Mágicos. Ou seja, Eduardo teve um crescimento intelectual assustador. De uma hora para outra, o Eduardo lia filosofia, apreciava Fernando Pessoa, Marlene Chauí na filosofia e por aí afora. Só um exemplo, o Eduardo queria aprender a falar espanhol, castelhano. E eu disse para ele assim, eu falo, escrevo, traduzo, enfim. Eu disse para ele assim, vamos fazer o seguinte, a partir de agora vamos conversar em espanhol. Você não vai entender nada, me pergunta, eu te digo o que é, né? Não precisou. Passou, sei lá, 6 meses, o Eduardo falava melhor que eu. Fomos para Buenos Aires, me lembro bem disso, e ele foi falando com eles como se ele fosse um portenho. Quer dizer, o Eduardo é uma pessoa de uma inteligência muito particular, muito grande. Eu diria para você, assim, existe uma mágica antes do Eduardo e uma mágica pós-Eduardo. O ritmo de ensaio antes do congresso, o número ficou pronto mesmo 3 semanas antes, até um tempo pequeno. Eu não apresentei ao vivo em nenhum show antes para manter a expectativa, mas os ensaios eram ao nível de exaustão, assim, como eu nunca fiz antes na vida. Até que minha mãe conseguiu que eu ensaiasse no Teatro da Casa Pia, que era a escola onde eu estudei por muitos anos. Ela conseguiu com a diretora que eu usasse o teatro, era férias, mês de julho, e na última semana de ensaio eu ia diariamente ao teatro e lá o ambiente era muito bom, porque um palco, luzes, aquele espaço de palco. Eu ficava 10 horas seguidas, assim, sem almoçar, sem nada, levava coisas para tomar lanche e ficava sozinho no teatro. Uma imagem que eu lembro bem, o teatro, aquele palco de madeira, eu fechava a porta, trancava, chegava às 9 horas da manhã e lá ficava até às 19 horas, 10 horas seguidas, ininterruptas, fazia o número, descansava um pouquinho, tirava a roupa, ficava suado. Ficava lá assim, descansando um pouquinho, depois vestia a roupa, fazia de novo, botava o som, centenas de vezes, sem nenhum exagero, centenas de vezes fazia, repetia, aprimorava os movimentos. O artista, o mágico especialmente, tem uma similaridade muito grande com um atleta, né? Você tem que estar em forma, né? No último dia o Ennio esteve lá, acompanhou o fechamento do fechamento e tal, e fomos para o Congresso, Portugal, aquela tradição e aquela coisa agradável de ter ido a Portugal, de estar indo pela primeira vez à Europa e tal. Mas eu não curtia essa parte. Os amigos sim, as pessoas da nossa comitiva sim, mas eu ficava no hotel ensaiando e em ritmo de obsessão, até o dia da competição. Então saíam para passear e não sei o que, ficava eu no hotel sozinho, às vezes minha mãe ficava para ajudar, para ensaiar. Então bota uma cama em cima da outra, monta o negócio, faz aquilo, tem confete. Eu me lembro de estar descendo para comer alguma coisa, as camareiras do hotel em Portugal diziam, mas esses brasileiros estão a fazer carnaval aqui dentro do quarto, com confetes aí pelo chão. Lembro bem dessa parte. E chegou o dia da competição, dia 6 de julho de 2000, era de manhã, era 6 horas da manhã, tinha que estar no teatro e a concentração era tal. A gente foi, montou as coisas, um ritmo muito, muito concentrado, mas me bateu uma segurança, assim, porque o ensaio tinha sido feito tantas vezes que ali era só uma mera repetição do que já havia sido ensaiado centenas de vezes, né? Então fiquei muito seguro, muito tranquilo e numa expectativa, num ritmo de concentração, uma tensão produtiva muito interessante. Chegou minha vez, apresentei o número e foi uma coisa muito emocionante, porque a primeira resposta que você tem é a da plateia, né? Porque o público, na grande parte, é feito de mágicos também, né? Eram 2.100 mágicos, 48 países diferentes naquele congresso. E o que você faz no palco, o público responde. Em alguns casos, a resposta é fria, não há aplauso. Em outros casos, a resposta é dura, né?
houve mágicos que foram desclassificados, foram vaiados, mas quando gosta uma euforia, então a primeira mensagem que a gente tem é a da resposta do público, é uma coisa muito, ali foi especialmente emocionante. さあ続いては手先の器用さを競い合うマニピュレーション部門で3位に入ったブラジルのエドワルドさんです。指がしなやかですね。光るスーツがいいですね。はい、思わず目がいってしまうのは私だけかなと思ってたんですけど、光るスーツ。こういう服装っていうのも大事なんですよね。やっぱりインパクトあった方がいいんじゃないですか。つったりしないんですかね、指が。細くていらっしゃるのに。人を楽しませることができるというのは楽しいですよね、きっと。多分皆さん絶対そうだと思いますよ。驚く顔を見たりね、お客様の、そういうのがきっと皆さんのエネルギー源なんじゃないですかね。さあ今度は何が始まるんですか？写真を撮ってもらったんですか。ポーズ撮ってましたね。あ、早くなりましたよ、技が。結構こう斜めになった感じがしますよね、いつもね。ボトルを持ってきましたよ。消えてしまうんですね、コルク。出てきた指。これ CG で足してんじゃないですよね。後から足してたら怒りますよね。鳩ですよ。動きますよ。生きてますから。突き指しないかな。ちょっと心配になっちゃいます。あれ、なんであれちゃんと指に刺さってんですよ。そうですよね。また鳩だろ。2羽もいますよ。カードのマニピュレーション、エドワルドさんでした。À medida em que o número foi avançando, o calor da plateia só foi aumentando. Terminou um aplauso muito intenso e ali já veio a sensação de que o troféu estava muito perto, né? Então, segui o congresso e aí mais relaxado deu para visitar coisas do congresso e assistir às outras competições e tal. Agora, outro dia achei na internet uma resenha de um crítico de arte mágica norte-americano que estava no evento, fez a crítica de um por um. Eu achei a minha, fez comentários muito generosos sobre a minha apresentação. E há muito disso lá, né? Pessoas que fazem reportagens, levam câmera, te entrevistam, pessoas que vão fazer eventos em outros países, que contratam lá é uma grande vitrine,
Então, depois da minha competição, já houve contratos fechados para outros lugares, Espanha, Chile e tal, mais tarde Alemanha, e veio o dia da premiação, o último dia do congresso, a premiação. E a categoria é tida como categoria nobre, né? Como é no automobilismo a Fórmula 1, como é no boxe o peso pesado, é a categoria manipulação. Então deixam sempre por último, tem toda uma tradição nessa categoria. É a categoria mais clássica da arte mágica, porque é a que está mais ligada ao mito da tradição do mágico prestidigitador, daquele mágico que usa só o recurso das mãos para criar suas ilusões, né? A categoria mais nobre, por último, era a minha categoria, por força do destino, não que eu escolhesse, mas desde o começo da carreira era a categoria que eu mais me interessava, e veio o prêmio. Então anunciaram a categoria manipulação e veio o prêmio, o terceiro prêmio em manipulação, e uma emoção muito intensa, muito forte, né? Aquilo, uma festa, e vai para o palco, recebe os amigos eufóricos, e eu tinha 19 anos na altura, né? E depois vim a saber que é o único caso de um mágico da América Latina em todos os tempos a ganhar um prêmio nessa categoria. Então, na categoria manipulação, nunca um mágico latino-americano tinha conquistado um prêmio e nunca conquistou depois disso. Então, até hoje esse recorde se mantém, né? De ter sido o único mágico da América Latina a conquistar um prêmio na categoria manipulação. Foi muito especial, muito intenso, né? Ser um dos campeões mundiais de mágica, ser do brasileiro, foi muito especial. Tendo sido premiado no Congresso Mundial, os congressos do mundo inteiro passam a te convidar, e foram 7 países, tive a oportunidade de ir a 7 países para apresentar esse número, fazia nesses países esse número no show principal e mais uma conferência, um bate-papo sobre teoria de mágica, chamam de conferência, né? A conferência do mágico convidado. Eu fazia então a conferência em inglês ou espanhol e o show premiado no Campeonato Mundial. Essa era uma carreira à parte que se desenvolvia. Todos os mágicos que são conhecidos, que a gente tem esse apreço, essa admiração, se lançaram nesse Congresso Mundial, né? Por isso é tão importante. E aí começou essa gira pelos países e tal, foi muito intenso também. E aí eu decidi me aposentar desse número, porque eu via, e acontecia com muita frequência, o mágico era premiado no Campeonato Mundial e levava a vida fazendo aquele número, ficava já mais velho, e tinha que mais de 60, 70 anos de idade, repetir o número que fazia quando tinha 20 ou 30. Aquilo é uma certa escravidão que eu não queria para mim. Você fica a vida inteira fazendo só aquele número. Então decidi, de maneira muito abrupta, me aposentar. E isso aconteceu 4 anos depois, em 2004. Em 2004 decidi, já tinha feito muito, já tinha ido a esses países todos e tal, e decidi que eu ia parar de fazer o número, ia desmontar o número, ia deixar de fazer e tal. E assim foi feito. A ocasião que eu escolhi para deixar de fazer foi no Flasoma, 2004. Flasoma é esse festival latino-americano, onde eu fui premiado em 98, e eles fazem de 3 em 3 anos. Em 2004 eu era também na Argentina, e fui contratado para fazer o show de gala, era um dos mágicos do show de gala principal. E eu disse ao presidente do Flasoma, olha, vai ser a última vez na vida que eu vou fazer esse número e tal. Já tinha feito na Argentina outra vez, e por isso o impacto seria a princípio menor, mas mesmo assim o número foi feito e teve esse ar de despedida que foi muito especial. E esse dia foi especial mesmo, porque na apresentação era o último mágico da noite, era o número que terminava, que encerrava o show, e o apresentador era o Alex Nebur, na época. Ele disse, vamos apresentar o brasileiro, foi premiado no Congresso Mundial, na categoria manipulação, e hoje ele vai apresentar pela última vez o número, vai se aposentar. Então, ele me disse aqui atrás, vai convidar as pessoas da plateia a irem ao camarim depois, pegarem um souvenir, uma carta, um pedaço do show, e assim fizemos, né? Por isso essa apresentação foi especialmente calorosa, porque o público respondia e aplaudia não só pelo show em si, pela força do show, mas pelo contexto histórico do show, de saber que era a última vez na vida que ele seria apresentado e tal. E um aplauso assim muito intenso no final. Tive que voltar para agradecer e tal. Foi muito bonito. E depois no camarim, pessoas vinham, tiravam foto. Eu tenho pouca lembrança disso. Preciso que alguém me mande essas fotos, mas pegavam um pedaço de cenário para levar, eu deixei lá coisas.
o número era grande, tinha cenário pesado, deixei lá um pedaço e mágicos pegavam para si, levavam souvenirs, foi muito bonito. Depois a roupa trouxe para o Brasil, tinha prometido para o Museu de Arte Mágica aqui em São Paulo, e para o meu amigo Basílio, que é o curador do museu, a roupa está exposta até hoje lá no museu. Os programas de TV eu fiz bastante, houve algumas oportunidades, eu achava bacana, mas achava difícil, porque para o mágico a linguagem da TV não é muito adequada, né? O mágico, diferentemente do músico, que tem que ter a sua obra divulgada, as pessoas quando vão assistir a um show de um músico querem ouvir as canções que já conhecem, por isso é importante que o músico seja divulgado pelo rádio, vá muito à TV e tal. No caso do mágico, não. O mágico trabalha com o elemento da surpresa. Então, se você vai à televisão muito e apresenta as mágicas e coloca ali as surpresas, o público, quando vai assistir ao vivo, aquilo perde a força, o impacto e tal. Então, é um formato mais difícil para a divulgação do artista mágico. Mesmo assim, fiz muitos. Teve esses primeiros lá em 96, e 97, 98, da Mara Maravilha e outros programas naquela altura feitos. Alguns de grande projeção, o programa do Jô Soares em 99 e da Ana Maria Braga. Esses de tarde, fui a muitos, né? O Rony Von, o Ione, Hoje em Dia. O programa do Ratinho eu fiz uma vez. Acho bacana a TV, não acho ruim não. E eventualmente posso vir a fazer se for o caso, mas com critério, né? Isso é importante. Mas fiz alguns, está registrado, então tá tudo bem. E agora chegou a vez de conhecer o brasileiro que foi campeão mundial de mágica de manipulação, Eduardo Pérez, o jovem das mãos mágicas. Temos por aqui. Aqui está. O resultado é sempre mágica. É sempre assim. Uau! Você com 8 aninhos já fazia essa mágica, não? Não, eu não bebia. Até 8 anos eu não... A ideia é fazer, como vocês sabem, hoje mais à noite ainda, um show de vocês, 2 grupos fazem, cada um de vocês uma mágica diferente. E vai ser julgado isso mais tarde, por mim e por uma atriz. Uma mágica de cartas para quem não conhece cartas. É uma coisa comum hoje em dia, as pessoas não conhecerem bem as cartas. Não é um problema. Para essa mágica não é um problema. Veja só por quê, Kátia. As cartas são naturalmente diferentes. Abra o cadeado, por favor, Jackson, com as suas mãos mesmo. Não, com a chave menor. Veja só, tirando a trava e você... Não! Mostra bem. Aliás, eu não acredito! O artilheiro é um mágico da bola. Por isso, o Esporte Espetacular promove um encontro especial. O campeão dos campos se encontra com o campeão mundial dos mágicos. Aqui, o clima é de disputa de pênaltis. Tudo pode acontecer. A diferença é que França, no caso, está no lugar do goleiro. Nós vamos receber com o maior carinho Eduardo Pérez. Dá um beijo, Eduardo. Prazer enorme ter você aqui. Nós queremos saber de uma mágica que realmente tem a ver com o poder das mãos, não é, Eduardo Pérez? Tudo bem? Quer que eu vá lá conversar com o Eduardo Pérez? Com vocês, a arte do mágico Eduardo Pérez. Seja muito bem-vindo. Como vai, Brito? Tudo bem com Ana? você? Incrível. Não comprometa. Esse é o Eduardo, que é um mágico, por isso que ele não está vestido aqui de acordo com as nossas tradições culinárias aqui do Mais Você.
Este é Eduardo Pérez, o campeão mundial de manipulação. Pois é, a carreira intelectual, isso veio naturalmente, né? Muito mais pelo gosto da lida com a teoria. E isso desde a adolescência, já tinha interesse por filosofia, por ciências políticas, mas especialmente pela estética da palavra, né? Pela ideia do fazer poético, tanto em literatura quanto em música popular. Isso gera um interesse desde a adolescência. É natural que isso vá para o meio da arte mágica também. Tinha companhias, amigos intelectuais com quem eu conversava, o próprio Enio, o Ortega, o Wellington Zangari e o Rafael Tubino, eram pessoas que tinham essa vocação. Fazíamos coisas, conversávamos muito. No grupo mágico Misdirection tinha a sessão em que nós fazíamos traduções livres e interpretações de autores estrangeiros em outros idiomas e as nossas próprias análises sobre essa questão teórica. Então isso veio naturalmente. Fiz por essa razão, tinha na revista Magi, assinei por muitos anos uma coluna, tinha que escrever artigos para a revista, quase 10 anos assinei uma coluna na revista, então tinha isso como um trabalho, escrever um artigo e publicar. Escrevi artigos para revistas do exterior e o feitio do livro. Eu publiquei em 2006 um ensaio, um livro sobre filosofia em arte mágica, um ensaio chamado Pensamento Original em Arte Mágica. E era um ensaio sobre essa questão da originalidade. E foi uma encomenda. O Enio, eu comentei com ele que estava estudando Tolstói, um autor russo, sobre essa questão da contrafação e do pensamento original. Isso tinha ligação com o número do Campeonato Mundial, que tinha um quê de originalidade muito grande, né? Comentei com ele que estava fazendo esse estudo, que estava querendo escrever mais longamente sobre isso. Ele disse, não, então escreva, vamos fazer um livro, você me entregue aí em 2 meses, a gente publica, e assim foi feito. Publiquei no final do ano de 2006, no Congresso Brasileiro de Mágicos, em 2006, congresso que a Academia Brasileira de Arte Mágica, em conjunto com outras entidades, produziu no Brasil, e foi o ensejo para a publicação desse livro. Escrevi e ele fez o prefácio, ficou muito bonito. Tenho muito apreço por esse livro, gosto do livro, ele terminou virando uma referência na literatura em arte mágica no Brasil, já faz 10 anos, porque além de ser um ensaio teórico, não é comum, também em língua portuguesa, e são raros os livros de arte mágica em língua portuguesa, ainda mais um livro sobre teoria. Então, muito frequentemente recebo e-mails de gente que leu e que me pede para comprar, e é um livro que ainda tá premente até hoje, é comentado e tal. Sempre que me chamam para eventos mágicos até hoje, vou falar sobre ele, levo o livro, e é um dos meus temas, né? Gosto muito dele, tem muito apreço por esse trabalho. Assim, esse tema é importantíssimo, a mágica comercial, né? Como dizem os argentinos, la magia de batalla, que é a mágica de batalha, a mágica que você faz para o circuito comercial, os shows que você vende para o público em geral e tal. E isso foi a minha grande formação, foi essa, né? De fazer por muitos anos para um mercado shows para fins comerciais. E havia 3 shows muito diferentes uns dos outros, porque os públicos, as ocasiões eram diferentes. E como são 3, para cada um deles é preciso um pensamento muito, muito voltado, muito especial. O primeiro deles para o público infantil, show de mágica para criança, que eu fiz muito, fiz demais mesmo. A gente fez um levantamento outro dia, foram, na soma com os outros também, foram quase 2.000 shows, de 96 a 2009. Então um ritmo muito alucinante de fazer, repetir, e aí você aprende tudo, né? O show de mágica para criança eu gostava de fazer, aquilo exige um conhecimento específico de repertório, linguagem, a roupa, a música, e o fazer daquilo, do ponto de vista prático, tem que ser muito importante. Então você tem que chegar, era muito comum, sábado, 3, 4 shows, 4 festas, 4 salões de festas diferentes, 4 bairros diferentes da cidade. Você tem que chegar, montar, faz, desmonta, dá atenção, vai para o outro. Segundo, chega no quarto, você já tá cansado, mas tem que se manter com uma certa dignidade. E depois domingo mais 3 e tal. O trabalho do artista é fisicamente muito, 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 muito intenso. E fiz muitos anos. Atenção! 1, 2 e Lucas, essa é pra você! Abracadabra! Os
segundo deles era o show de mágica de close-up. E esse completamente diferente. O close-up é essa mágica que se faz de perto. O mágico tem a intenção de ir a coquetéis, a festas em geral para adultos em que há concentração de pessoas. O mágico convida ali um grupo pequeno de pessoas, 5, 10 pessoas, para se unirem num tete-a-tete, numa relação pessoal de proximidade, e fazer ali os números de mágica. Você tem ali uma ilusão mais pura, uma técnica que é completamente diferente e também uma comunicação que é completamente diferente. Fazia muito. Há mágicos que se especializam nessa categoria, não é uma categoria fácil. E eu gostava muito de fazer, estudava bem também, tinha um bom repertório. Era interessante. O close-up é a mágica intimista, é a mágica que se faz ali, cara a cara com o público. É uma linguagem da arte mágica que tem essa conotação de aproximação pessoal. É um show fora do ambiente do teatro, sem o conforto do palco, das luzes, da distância, da cena. É a mágica adaptada a esse contexto da proximidade física entre as pessoas. Nessa especialidade da mágica, o perfeccionismo da técnica é muito importante, é fundamental. O grande desafio aqui é trabalhar todos os detalhes da apresentação para que as pessoas realmente acreditem que aqueles efeitos acontecem por mágica de verdade. E para o público acreditar nisso é uma delícia. Eu já ouvi muito dizer e nunca concordei de que a mágica fosse uma arte puramente visual, eu não acho. Eu sempre achei que o espectador se ilude com todos os sentidos, sabe, os sons, o tocar nas coisas, as palavras ali como condução de um enredo, daquela experiência que você cria. Enfim, tudo faz parte da construção da ilusão na mente, no inconsciente do público. A mágica não acontece nas mãos do mágico, a mágica acontece na cabeça das pessoas. Assim, tem que ser uma coisa impactante, marcante, se possível, inesquecível para quem assiste. O Ferreira Goulart diz, eu acho fantástico, que a arte que não comove, não interessa. Eu adoro trabalhar, me divirto muito. O trabalho para mim é uma realização, sabe, no sentido maior da palavra. E o terceiro é o mais importante de todos, é o show de mágica que eu fazia no palco para adultos, que até hoje é a base da minha palestra. Esse show, a construção desse show se transformou no que hoje é a minha palestra show. E esse era o tema realmente que eu mais gostava e que eu mais estudava, porque tem ali toda uma ideia também muito específica da vestimenta, da comunicação, do humor. Tem que ser um humor limpo, social, não é possível nada de baixo calão, porque os ambientes são muito sociais e porque faz parte também da minha maneira de ser, né? Isso é encontrar uma maneira de humor que tenha uma ironia, que tenha uma graça, mas que seja limpo. E ali era muito sério, texto, escrever, ensaiar, roteiro, pesquisa de mágicas e tal. E esses shows eram feitos ou para aniversários de adultos ou para empresas, eventos corporativos em que o mágico para adultos era bem-vindo. E houve um cuidado muito grande que foi muito positivo depois, quando esse show virou o que é hoje a minha palestra. É o contrário disso, aquele que imagina que já sabe o suficiente, que já aprendeu o suficiente, ou pior, que já sabe tudo, esse logo vai entender o que é a escuridão. Não é simples? Bem-vindos, meus amigos, a essa festa de encerramento. Não faz tanta falta, vou tirar desta maneira. Eu vou abrir, reparem só, saquinho fechado, lacrado, vedado, uma caixinha. E com aquele clássico passe mágico, o que se vê? Uau, um anel, e parece ser exatamente o seu. Ana, ufa! Fazer a mágica com o seu pescoço, muito boa ideia. Vamos fazer, portanto, a mágica com você. 1, 2 e 3! Uau, aí está!
dá pra dizer isso mesmo. Dá pra dizer. Eu era muito diferente nos três, né? Eram 3 personagens que não tinham nenhuma conexão entre si, né? O mágico para criança, o mágico de close-up e o mágico de humor para adultos. Eram 3 maneiras de ser diferentes. Como um ator, você tem que interpretar 3 papéis que são muito diferentes um do outro. E acho bom que seja assim, né? De não ser o mesmo em todas as ocasiões é interessante. Entre os mágicos, há grandes mágicos comediantes no Brasil. No Brasil há alguns que são muito bons. Alex Magic Comedy, um grande craque, não é brasileiro, é argentino, mas mora no Brasil há muitos anos e é um monstro, uma coisa incrivelmente bem feita, forte. Eu gosto muito do Alex. O Pascoal Amirati tinha uma veia cômica incomparável, era muito forte nisso, muito bom. O seu Amirati, presidente da Associação dos Mágicos de São Paulo, era um mágico cômico impagável, tinha um timing que eu nunca vi igual, assim, uma inteligência, e não era só no palco, né, na vida, no dia a dia, no jeito de ser, uma pessoa, era impossível você não gargalhar na presença dele. E no palco também você tem gags, aquelas piadas incidentais que grande parte dos mágicos usa, que são até, e o meio mágico assim considera de domínio público da arte mágica, né? Mas cada mágico usa, faz a sua maneira. O Pascoal, o seu Amirati, é dono de algumas dessas que a gente considera clássicas, né? Uma espécie de Dorival Caymmi, do humor na mágica, né? Canções que a gente acha que são da tradição, foram escritas por ele. E assim o Pascoal, gags que a gente considera que sejam de domínio público, vinha da cabeça dele. E ele era muito modesto, não tinha essa pretensão artística, mas era imenso, era um mágico muito especial na parte de humor. E mágicos estrangeiros também muito fortes, americanos, alguns argentinos. Mac King, mágico americano, faz humor de maneira muito especial, muito interessante. Na Argentina você tem o Juan Pablo Ibáñez e o Merpin Daba. Tem ali muita coisa para aprender, muita maneira de ver e se deliciar. Estilos muito diferentes, personalidades muito diferentes. Mas a mágica convida, a mágica falada, a mágica com essa comunicação, se o mágico tiver essa vocação, ela convida para um discurso mais bem-humorado, que se opõe à ideia do mágico místico, do mágico misterioso e tal. Então é uma mistura que dá sempre muito certo. Mas o que eu posso acrescentar com muita ênfase aqui, como escola de humor, foi a convivência com 2 grandes ambientes. Um deles, uma pessoa muito especial mesmo, o Zé Vasconcelos, esse comediante mito no Brasil, um homem imenso. Eu tive o grande privilégio de conviver com o Zé Vasconcelos durante uma turnê que nós fizemos em 2005, 2006, por prefeituras de São Paulo, graças ao meu amigo Gustavo Tomazin, que era o patrocinador desse encontro. A gente girava as cidades, fazia os shows, eu fazia o show de mágica e já a palestra na altura, e ele fazia o show dele de humor incrível. Já nos últimos anos da vida dele, ele veio a falecer poucos anos depois, mas apesar disso, generosíssimo. Eu era, obviamente, décadas mais jovem, e ele, aquele monstro do humor, aquela coisa histórica imensa, mesmo assim o trato era de carinho, de generosidade, né? Terminávamos o show e nos camarins, no carro, dicas e comentários, aquilo eu sentia o privilégio na hora. Eu sabia que aquilo era grande, que aquilo era importante para a minha formação, ouvia com atenção, curtia aquela coisa. Íamos à casa dele, ele morava em Itatiba. Não raro, o caminho de volta passava pela cidade, entrávamos, ficávamos 3, 4 horas na casa dele para jantar, para tomar lanche, para conversar mais um pouco. Ele gostava desse trato. E muito erudito também, pouca gente sabe disso, mas o Zé conhece literatura a fundo, conhece filosofia, falava dessas coisas com a gente, e ouvia música clássica todo dia em casa, pelo vinil, a casa era grande. E foi um período muito rico, de grande aprendizagem mesmo, né? Tanto dos conselhos que ele me dava, até de maneira professoral, quanto do privilégio de assisti-lo de perto, de ver timing, de ver a maneira de se comportar em cena. Um dos grandes presentes que eu recebi da vida foi um depoimento dele. Eu pedi, na altura estava refazendo meu site, pedi para que ele fizesse um depoimento curto sobre o meu show, e ele escreveu uma coisa incrível. Ele disse: as mágicas são interessantes e tal, são muito bem feitas e causam impacto, mas o que ele faz mesmo é humor. Coisa linda, né? Aquilo foi
foi muito rico. E um outro ambiente muito importante também foi a convivência na Terça Insana, que é um espetáculo de humor que se fazia em São Paulo, 2005, 2006 também. A história todo mundo conhece, era um espetáculo que começou com uma proposta underground, né? Artistas experimentais se reuniam para fazer todas as terças-feiras personagens diferentes. E uma ebulição de criatividade, eles tinham que mudar toda semana, então era preciso criar toda semana e o público entendia o caráter experimental da coisa. Sabia que o clima era underground, por assim dizer, era muito improviso, muita coisa intencionalmente mambembe, né? No comecinho era assim. E o público gostava disso, ficava esperando qual era o improviso da semana e tal. Um pouquinho depois disso, essa parte eu ainda não frequentava, mas um pouquinho depois, já num teatro maior, e já com uma certa projeção pela internet, e já tinham feito um DVD, etc., passei a frequentar, eu e alguns amigos mágicos, e ficamos amigos do elenco, porque o pessoal é muito acessível, terminava o show, ficavam por lá, e a gente ia toda semana, e começou uma convivência. E mais do que uma convivência, uma amizade muito, muito fraterna, muito afetuosa. A gente batia papo, depois saíamos, íamos jantar e com alguns integrantes do grupo. Vale comentar que era a época áurea da Terça Insana. O elenco, na época, não eram nomes ainda muito conhecidos, apesar de já serem conhecidos, mas hoje são muito mais conhecidos e por isso mais interessante ainda lembrar disso. O Marcelo Mansfield estava no elenco, o Marco Luque, o Luiz Miranda, a Ilana Kaplan, o Otávio Mendes e o Roberto Camargo. Esses dois últimos eram mais nossos amigos, o Tatá, o Otávio Mendes e o Roberto Camargo, atores incríveis, todos eram, né, o elenco desse nível. Então o Tatá conversava com a gente e falávamos sobre mil coisas, sobre ligação de mágica com humor, de coisas de teatro, essas coisas que eu não conhecia bem de TV a cabo ou de humor e tal, e muita bobagem também e tal. Até que um dia a gente ia toda semana, eu via, sentia aquela influência, até que um dia ele, desesperado por não ter o que fazer, me convidou para fazer um número de contracena, né? Para eu contracenar como mágico. Ele faria a Mônica, que é uma apresentadora de TV sensacionalista, e ela ia apresentar o programa de TV, ia apresentar o mágico, e eu faria o número da espada, número que eu faço há 20 anos. E isso foi em 2005. Ele disse, não, ótimo, é uma honra fazer, vamos fazer assim e tal. E fizemos, e o resultado foi muito bacana, foi muito forte. E tanto é que na outra semana pediram para que eu fizesse um solo, para que eu fizesse um número sozinho, um bloco só meu, né, como um dos convidados. E foi uma alegria fazer, uma coisa muito, muito importante na carreira. E para o mágico também isso é ainda mais difícil do que para o ator, porque o mágico tem um repertório que pratica há muitos anos, aquilo tem um começo, meio e fim, você não pode mudar sempre, então não é possível fazer sempre, sempre, sempre. É um formato que para o mágico não é muito viável, mas para os atores, ainda mais daquela qualidade, era muito bom. E eu comentei do Otávio Mendes, do Tatá e do Roberto Camargo, do Robertinho, que eram antagônicos, e a gente sentia isso. O Tatá tinha uma intuição mais aflorada, tanto é que ele me convidou para fazer e o telefone disse, e aí, vamos ensaiar? Como é que vai ser? Já escreveu o texto? Vamos... Eu falei, imagina ensaiar, isso não tem o menor cabimento, não tinha, a gente entra e faz, na hora vê, e tinha isso, ele era assim sempre. Era a intuição, era entrar, sentir o feeling do público na hora, e sempre ia muito bem, um talento imenso, uma coisa muito forte, Tatá sempre ia muito bem e tal. E o Robertinho também, um talento incrível, muito competente, muito interessante, personagens muito inteligentes, mas esse rigoroso. Escreve, ensaia, tem um texto tudo feito bonitinho e tal. E essa foi a universidade, frequentar um lugar em que você via que não há uma regra, né? Você pode ser intuitivo, como era o Tatá, você pode ser rigoroso como era o Robertinho, você pode ser de outras maneiras como eram os outros. E 1 ano e meio a gente ficou frequentando, ia toda semana, e aquilo foi uma universidade, né? Ali aprendi muita coisa de sentir cada público, de uma ironia mais fina, de uma ideia de não ter nada tão engessado, e foi um grande salto de aprendizagem mesmo. Ah, sim, as palestras, pois é, chegamos aqui e se vê que houve toda uma introdução longa de carreira, uma evolução até que nós chegássemos aqui nesse que é o meu trabalho de hoje e pelo qual sou completamente
apaixonado, dedicado e sigo diariamente com a pretensão de evoluir, de melhorar, de retocar. Jamais considero pronto e acho uma alegria ter chegado aqui, porque isso era uma ambição, uma pretensão. Eu sabia que esse era o destino e durante muitos anos passei a exercer uma certa transição entre a carreira do mágico para a carreira de palestrante, uma preparação, porque eu sabia que realmente esse era o meu destino. Para ser muito breve aqui, para encurtar a conversa, isso era uma demanda do mercado. Os mercados e os clientes exigiam, pediam, solicitavam que os mágicos fizessem shows corporativos, shows de mágica com a comunicação de mensagens para lançar um produto, e eventualmente para passar recados, motivar equipes, etc. E esses shows corporativos, que assim se chamavam, me davam muito prazer. Eu achava bom fazer do show de mágica uma ferramenta de comunicação. E dava trabalho, você ia à reunião, fazia reunião de briefing, o texto era aprovado, e muito ensaio e tal. Mas era um prazer fazer, eu sentia que aquilo era uma espécie de vocação para mim, né? De comunicar, de falar, de transmitir mensagens. E aí começa a se abrir no Brasil, começo dos anos 2000, todo um mercado muito importante de motivação, treinamento empresarial. E eu passei a frequentar esse mercado, fazia cursos extra-acadêmicos, assistia a muitas palestras e, em paralelo, muita literatura também, além desses temas que são comuns em palestras para empresas, vendas, liderança, administração, marketing, etc. Eu tinha a pretensão da introdução de temas que não eram prementes nesse meio, temas que eram raros para esse meio, temas como economia, filosofia, mesmo questões ligadas à sociologia. Hoje é até mais comum, hoje a gente vê de maneira mais comum a introdução desses temas em palestras, mas na altura não, era sempre limitada àquela coisa você vai atendimento a cliente, sempre tinha o tapete vermelho da TAM, sempre tinha o conto da pepita de ouro, que não sei o que, era mais ou menos isso. O mercado é um sinal de que o mercado evoluiu muito desse tempo para cá. A gente viu que os públicos evoluíram, os palestrantes evoluíram, os textos evoluíram, o nível intelectual dos conceitos evoluiu demais. Então, por isso, comecei um ritmo muito intenso de estudos em paralelo com a carreira de mágico, de fazer os shows e tudo mais, de preparação, mesmo quando não havia nenhuma encomenda, estudava, escrevia, ensaiava, fazia, levava muito a sério e comecei a me preparar. As demandas iam aparecendo, as palestras, show, título que o mercado chamava esse tipo de atividade, passaram a ser mais frequentes. E assim foi. A primeira foi em 2001. Uma empresa chamada Sun Microsystem fez a solicitação de uma palestra para os funcionários, e era um tema ligado à motivação, era fazendo o impossível. O mágico, contrataram um mágico, metáfora óbvia, para a ideia de que o mágico deve comunicar que é possível fazer o impossível, etc, etc. E depois apareceram outras, né? Sadia, Food Service, Correios, tantas outras, Sabesp, Deca, Henkel, lá atrás, as primeiras. E assim foi. Houve, então, muitos anos de transição, né, da carreira de mágico para a carreira de palestrante. E nesse meio termo, a turnê de 2005 com Gustavo Tomazin, que eu comentei aqui, e com o Zé Vasconcelos, eram palestras para prefeituras, para servidores públicos. Então se falava muito de motivação para o ambiente público, motivação para professores, para educadores, e os textos iam sendo retocados à medida em que a turnê das palestras ia evoluindo, e houve muitas repetições, mais de 20, coisas assim. Aquilo começa a fazer parte da rotina, né? Mais a demanda que vinha através do mercado, do site, das pessoas que viam, indicavam e tal, aquilo foi começando a crescer como demanda, e a minha pretensão era de preparar uma transição para deixar de fazer shows. O que aconteceu? Aconteceu em 2009. Em 2009, vi que era o momento de uma ruptura mais intensa, então deixei de fazer shows e passei a me dedicar só a palestras. E a consciência pode ser representada por um pouco de confete prateado que eu trago no bolso. Aí fica fácil. Juntamos, observem atentamente, inteligência com muita consciência, o resultado no final, claro, é sempre mágica. Um brinde a Cipate 2001. Muito bem. Mas o nosso pão mágico, que aqui está, o resultado, claro, é mágica de verdade. Um brinde ao Instituto Recicle Milênio de Vida. Quanto mais avança a tecnologia,
por mais bem equipada que esteja uma empresa, por maiores os investimentos em máquinas que as corporações vêm fazendo, nada absolutamente substitui a presença do homem no trabalho. Fantástico, a recepção calorosa. Realmente eu não esperava ter espontaneidade assim, dar o propósito de coisa. Muito contente, muito obrigado. E meus amigos, para começar, eu queria, obviamente, cumprimentar o Museu de Arte Mágica pelos 22 anos e também, naturalmente, agradecer a cada um de vocês por estarem aqui prestigiando esse acontecimento. Muito, muito, muito obrigado. Ele disse: a gente só recebe da vida aquilo que primeiro a gente colocou nela. Então deem o melhor de vocês para conseguirem o melhor da vida. Comparação entre as nossas profissões, entre a profissão do mágico, do artista e tal, com a profissão dos senhores, profissionais de vendas e mesmo profissionais de outras áreas no mundo empresarial. E através dessas comparações refletir sobre como nós podemos aprimorar o nosso trabalho, sobre como nós podemos nos superar, ser ainda melhores e, consequentemente, fazer com que os nossos clientes comprem mais e sejam mais felizes assim. Hoje o passado já não nos ensina mais tanto assim. O líder, o empreendedor contemporâneo sabe que a melhor maneira que existe de se prever o futuro é inventá-lo. João Cabral de Melo Neto chegou a dizer: o trabalho faz o gênio. O trabalho, o ensaio, as tentativas, o suor. Um sujeito brilhante, mas preguiçoso, vai ser um eterno desconhecido. É o que a filosofia chama de poder realizador da vontade. Esse conceito diz que quem é dono de uma vontade firme modela o mundo ao seu feitio. Hoje a gente falou muito aqui em qualidade. E é maravilhoso saber que qualidade a gente não compra, não é algo palpável, não. A qualidade vem da nossa atitude, da nossa maneira de fazer as coisas, da nossa maneira de encarar o trabalho. É do homem que emana a qualidade. Ele, o elemento humano, é o centro desse processo. Então, se o nosso sucesso só depende do que a gente faz para merecê-lo, por que não tentar? Então, se através da força daquilo que a gente ama desesperadamente, a gente pode vencer o impossível, por que não fazer acontecer? É um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, vou te fazer um tempo. Borges, o inesquecível escritor argentino, já dizia que o educador é essencialmente um ilusionista. Só ele é capaz de transformar teoria em conhecimento real. Borges, nessa afirmação, pontua a grande diferença entre teoria e conhecimento. Teoria, o que está nos livros, no papel, e conhecimento, sim, aquilo que as pessoas realmente assimilam, o que elas realmente absorvem. Um traço fundamental das pessoas que verdadeiramente crescem com o seu trabalho, empreendem com sucesso, é esse enorme prazer em servir que essas pessoas têm. Faça uma inusitada caminhada do escritório para o teatro. Cada vez mais o mundo tende a sair do lado contrático e partir do lado sensitivo, humano, emocional. Projete a realização da sua grande causa na qualidade das suas tarefas mínimas. Capriche nas mínimas tarefas. Por mais banal e ridícula que seja a atividade, faça bem feito. Faça bem feito.
Como é que você quer crescer, fazer sucesso, liderar, se você faz um trabalho medíocre? Esse é um ambiente extremamente fascinante porque é um ambiente inexato. Né? Você jamais pode supor, lendo uma pessoa superficialmente, os pensamentos mais profundos, os desejos mais profundos, o que aquela pessoa realmente anseia da sua vida. Conversando com uma pessoa, vendo o perfil da pessoa no Facebook, você não é capaz de imaginar o quão subjetivas são as pessoas sempre. E o mercado tem que entender isso. Não espere a objetividade das pessoas sempre, a todo momento. Perceba que o ambiente humano, ele é altamente subjetivo, sensível, oscila a todo tempo. E você tem que perceber que isso é da condição humana. Né? Então, líderes que compreendem isso, conseguem customizar a sua liderança para cada funcionário, saber os sonhos dos seus funcionários e conseguem, então, dessa maneira, conduzir os seus negócios, sabendo que os negócios são feitos por pessoas e não há outra maneira de ser. Aí vem a sabedoria da economia da sensação. Vencem as pessoas, os profissionais, as marcas que conseguem despertar emoções positivas nas pessoas. Pense nisso. As pessoas perguntam como é que faz? Como é que faz para ganhar mais dinheiro? Como é que faz para crescer na vida? Como é que faz para crescer na carreira? Ué, seja raro. As pessoas recebem pela sua raridade. Quanto mais raro você for, mais sucesso você fará, mais indicado você vai ser, mais lembrado você vai ser, mais disputado você vai ser. Trabalhe para construir o seu personagem, um personagem que seja percebido pelos demais como um personagem de algum modo especial e raro. Faz sucesso, cresce na vida quem? Com o seu trabalho, produz felicidade. Ter as melhores pessoas, ter profissionais que tenham essa capacidade de se relacionar com pessoas, de encantar pessoas, de comover pessoas, de convencer pessoas, de se comunicar com pessoas, é genial. É a nova economia da sensação. De lá para cá foram 25 estados brasileiros diferentes, percorrendo muito pelos interiores dos estados, o interior do Brasil mais profundo. É muito alegrador ter essa oportunidade de ir aos lugares, de conhecer e de ter esse trato físico com os grotões do país, lugares muito desenvolvidos às vezes, grandes capitais, lugares suntuosos, outros bastante mais simples, lugares em que a gente vê que uma palavra e uma apresentação pública tem grande significado para aquelas populações. Então gosto dessa ideia de viajar, tenho viajado muito. A vida de viajante eu gosto, é uma vida muito solitária. Mas você aprende a gostar, né? Quando as palestras são em São Paulo, ou sul de Minas, ou sul do Rio, ou interior de São Paulo, em que se vai de carro, eu moro em São Paulo, eu vou com meu pai, é sempre muito bom estar com ele, a gente conversa, é bom, nunca acaba o assunto, tem muito o que falar, a gente fala e exerce a companhia, e no hotel fica no mesmo quarto para falar, para conversar e tal, é outro ambiente e é muito bom. Mas na maioria das vezes os deslocamentos dá por avião, e acontece na maioria dos casos, e aí eu vou sozinho, e aí também você tem que se acostumar com essa vida. Eu acho bom, acho até prazeroso, não tenho nenhum problema com isso. É a hora boa para ler, para estudar, para escrever, para memorizar pedaços de texto e retocar, fazer coisas, e acho bom, não acho ruim não. Tenho gosto por essa rotina de viajar. Pois é. A relação com o público é uma delícia, é um presente, é uma beleza, gosto muito. Sempre nos eventos todos, tem uma hora reservada para isso, no final, de fazer questão disso, né, de realmente ir até as pessoas conversar e saber como foi, receber retornos. É uma hora boa, é só carinho, só abraço, só palavras de incentivo, palavras bonitas, não tem como não gostar. É sempre delicioso, e algumas vêm emocionadas, outras vêm aprofundar os conceitos, outras lembram de uma piada, de uma mágica e não sei o que e tal. Eu gosto de estar no meio ali, até para quebrar essa mística da figura do palco. Você está lá como uma pessoa batendo papo e tal, é muito bom. Por isso eu me recuso a palestra enlatada, porque o contexto de um palestrante é realmente estar no lugar, é você sentir aquela plateia como única na vida, e de entender realmente quais são as pretensões daquela plateia, de entender as características daquele público, e aí se adequar. Você não pode ser o mesmo nunca, né? E é muito diferente, né?
Imagina, um público de profissionais operacionais de uma fábrica é muito diferente de um público de professores de uma prefeitura, ou de vendedores de uma empresa de varejo, ou de universitários, ou, enfim, de grandes líderes de equipes híbridas e complexas. Os públicos são diferentes, as realidades são diferentes, são muito específicas, e o palestrante tem que ser também. Um pouco difícil até traduzir em palavras, porque aqui foi uma grande e expressiva vivência. Meu sentimento é que hoje nós tivemos aqui, talvez a aula não do ano, a aula da década. Ele é muito bom na técnica, ele é muito bom no conteúdo, ele é muito bom no relacionamento. Mas sabe o que ficou para mim? Algo que ele é verdadeiro. Ele é autêntico. Então eu diria que hoje nós tivemos talvez a aula mais expressiva da história do Projeção nos seus quase 40 anos. O TV Projeção também ouviu o palestrante do evento, o mágico conferencista Eduardo Pérez. A mágica, na verdade, é uma grande metáfora para a comunicação dessa palestra motivacional, porque a mágica é, na verdade, uma linguagem artística da criação da ilusão do bem. Há a ilusão do mal, que é aquela que engana, aquela que trapaceia, e a ilusão do bem é aquela que faz as pessoas felizes, aquilo que dá uma sensação agradável e que torna as pessoas autorrealizadas. A mágica é, portanto, uma arte, e ela tem como função tocar as pessoas, emocionar as pessoas, e ela serve como metáfora para a comunicação das ideias motivacionais. Agora, a mágica é um elemento apenas dessa palestra, porque o que entra com muita força nessa palestra são as questões de filosofia, de gestão de negócios e também de pedagogia e educação. Então é um trabalho multidisciplinar. A ideia é fazer, então, uma abordagem artística com mágica, humor e teatro, mas uma abordagem filosófica e intelectual bastante aprofundada, temas ligados à filosofia moral, ética e também gestão de negócios, economia, vendas, também para a área de pedagogia. Parece tema demais para uma palestra, mas é possível interligar as ideias, as mensagens, como se fossem uma coisa só. O resultado foi de uma felicidade imensa, eu fico felicíssimo com o retorno. Muito obrigado a vocês todos. Interessante essa maneira de colocar, né? Contribuições conceituais, originais. Os conceitos, você sabe, eu estou preparando um livro já faz tempo, e porque a preparação é sem nenhuma pressa, não tem essa história de querer terminar logo para ser mais um produto. Não. Tem uma pretensão de realmente contribuir com o debate, de realmente trazer algumas ideias que sejam originais. Me preocupo muito com essa questão do acabamento da linguagem e realmente da ideia de acrescentar, de colocar coisas que bem ou mal ainda não foram ditas, e por isso o trabalho é muito intenso, é muito maior do que simplesmente a redação de um artigo de longa duração para publicar, e não, tem uma seriedade, tem toda uma gravidade nessa história de escrever. Tenho feito já faz tempo, e mesclo períodos de escrita com períodos de leitura, de pesquisa, depois volto para a escrita, e muita coisa já foi avançada, mas aí você muda, apaga, inverte e tal. Depois a ideia que você achava boa já acha que não é mais, e muda. Mas estou fazendo, estou escrevendo, e tenho esse gosto de fazer sem pressa, sem uma cobrança. Acho bom, e quando achar que tá bem, aí fecho e publico. Mas sem pressa, então talvez aconteça daqui a um ano, talvez daqui a 2 ou a 10 anos, não se sabe. Muitas facetas, né? Você vive muitos eus, né? É um processo de um contexto de heteronomia da vida real, uma espécie de Fernando Pessoa da vida real. Elas são, que eu me lembro agora, 4 eus. Você tem 4 facetas diferentes para desenvolver, para lidar. O artista, a mais evidente delas, que é aquele que está no palco e tem que se manter em forma e se concentrar e procurar se inspirar para comunicar algo interessante. Nessa faceta do artista você já tem 3 subdivisões. Tem o mágico, que provoca as ilusões, tem o comediante incidental, que apesar da mágica procura levar alegria, fazer rir e tal, e tem o comunicador, que tem que comunicar com clareza, que tem que falar e ser compreendido e adequar a linguagem, etc. Uma das facetas é essa, a faceta do artista. A outra é a faceta do executivo, de tocar um negócio, e aí é outra coisa que tem que atentar, outra habilidade, outra rotina, né, e estratégia, e ver como vai divulgar, e as coisas operacionais do escritório, e tocar aquilo como um negócio, fazer daquilo
um negócio que seja bem sucedido. A outra é de produtor, que também sou eu mesmo do meu caso, né? Que é aquele que produz, né? Ou seja, que vai atrás das coisas, e aí vai ao alfaiate, vai ao marceneiro, vai ao serralheiro, vai à gráfica, coisas que você tem que fazer e que tem que sair de casa, separar um tempo, decidir, tratar com o fornecedor e dá trabalho, não é simples. Você tem que ser o produtor de si mesmo, mas tem que ser, não dá para delegar, é importante fazer. E a faceta do intelectual, que é o que estuda, o que escreve, o que procura refletir, o que procura contribuir, que também você não pode delegar. Então acho bom, mas eu gosto, acho interessante. Procuro, ao perceber que preciso ser e ter facetas diferentes, procuro me concentrar em cada uma delas, procuro fazer bem feito e acho bom. Acho bom ter a consciência de que é assim, né? De que se você não tem a consciência, você mistura tudo numa coisa só e acaba não sabendo dividir. Se conhecer é importante. E saber que você tem que ser quando é o artista, quando é o executivo, quando é o produtor braçal das coisas ou quando é o intelectual, o estudioso. Mas acho bom. É legal. Considerações finais, né? Ambição de futuro. Puxa vida, a minha ambição de futuro não é acumular, né? É compartilhar, né? E no sentido mais amplo, né? É uma ambição de contribuir, uma ambição de aperfeiçoamento, de desenvolvimento máximo em nome da ideia de compartilhar. Isso a gente pode escolher o sentido, né? Em política, minha visão é progressista. Eu penso assim, eu sou pela distribuição mais justa, pelas oportunidades mais democratizadas, pelo respeito às diferenças, pelo crescimento de todo mundo, né? A graça não é acumular e sim compartilhar, é curtir e compartilhar. Não sei se é um truque banal, se um invisível cordão sustenta a vida real. Cordas de uma orquestra, sombras de um artista, palcos de um planeta e as dançarinas no grande final. Chove tanta flor que sem refletir um amoroso espectador vira colibri. Não sei se é nova ilusão